coisa bem diferente. E a nossa fauna já não tem mais para onde ir. A nossa avifauna ela está se desfazendo completamente. Aí a gente fala com alguns técnicos e biólogos, eles às vezes não têm mais para onde ir. Os últimos chumaços de área verde estão sendo construídos. Então a gente pede para que essa área seja preservada sim, e não só para as aves, mas como para a nossa saúde aqui também em São Paulo. Muito obrigada. O vereador Alfredinho. Bom, bom dia a todos, a todas. O governo, quando trouxe o projeto para cá, e realmente foi numa folha de papel sulfite, quem falou que, na verdade, o projeto estava todo escrito numa folha de papel sulfite. Era isso que estava. Talvez acreditando que era muito fácil vender o autódromo de Interlagos sem a mínima discussão. Eu estou até protocolando no dia de hoje, na reunião da comissão, uma audiência pública lá no CEL Cidade Dutra, porque eu acho que como a população tem dificuldade de vir aqui nos dias de trabalho, nós temos que envolver a população. Eu sou morador da região, moro a 10 minutos do autódromo, e é preciso envolver a população do entorno. Não pode vir aqui devido ao horário, devido à distância. Então, para ser mais democrático, é necessário, senhor presidente, que a gente faça a reunião da comissão lá no CEL Cidade Dutra, para que a população do entorno possa vir, ter muito trabalho no meio desse horário que a gente faz a audiência pública. Aliás, a primeira, me falaram que não foi nem avisado a ninguém, e por isso realmente foi uma audiência vazia, aquela primeira que a gente fez. Hoje eu estou vendo que já tem representantes aqui da região debatendo aqui o projeto. Porque o governo, que o governo faz? O governo quer vender tudo. E se é para vender tudo, não precisa ser prefeito. Porque aí é tudo iniciativa privada, não tem mais nada público, os parques privados. Aliás, os parques estão... aliás, não vou falar o que eu queria falar, mas os parques estão abandonados, todos. Eu ando em um perto da minha casa, Parque 9 de Julho, todos os dias. O mato está encobrindo. Eu que sou baixinho, ninguém nem me vê mais. Percebe? E não adianta, porque ali não vai entrar no programa de privatização. Ninguém, investidor nenhum, vai querer cuidar de um parque daquela, porque lá não dá lucro para a superfície. Lá não tem estacionamento, lá não é possível fazer lanchonete. Aí eu quero ver como é que vai ficar aquilo lá. Ninguém vai cuidar mais? Ninguém vai cuidar? O vereador tem toda a razão. Eu discordo, eu acho que o autódromo teria que ser mais utilizado pela comunidade. Eu moro lá. A comunidade podia utilizar dele. Aí a fala é de todos os governos, e dos nossos, que nós tivemos um governo. Eu disse isso, dos nossos também. Diria que é um espaço mais democrático, que é aberto mais à população, porque é um belo de um parque. É um belo de um parque. Não pode ser só para automobilismo. O bairro de Interlagos é conhecido nacionalmente por causa do autódromo. Então, não é simplesmente privatizar um patrimônio do ponto de vista econômico. É poderoso, é um patrimônio poderoso, mas também histórico. Essas coisas tem que respeitar a população, não fazer as coisas de cima para baixo, fazendo debates entre nós, vereadores e alguns que podem vir aqui, e não envolver a população. A população tem que participar desse debate. E o único jeito dela participar é a gente levar o debate até lá. Ir lá no CEL Cidade Dutra, fazer uma audiência pública, convidar as pessoas que queiram participar, para debater a venda do autódromo, porque o projeto não está claro. Eu questionava na outra audiência, tá bom, vocês estão vendendo, aí nem disseram ainda qual vai ser o valor mínimo disso aqui, o que é que vai fazer com a venda do autódromo? Criaram a Secretaria de Gestão, para concentrar tudo que for privatizado, vendido, concessão, lá, vai concentrar tudo lá. Não tem definição aonde vai aplicar esse recurso. Para concluir, nossa região é a região pobre, todos vocês sabem. Hoje tem muito problema de trânsito, transporte, saúde, educação. Como tem toda a região de São Paulo, você nem está periferia. Periferia é igual, tanto faz ser na Brasilândia como no Grajaú. É igual, os problemas são os mesmos, nós sabemos disso. E esse debate não está sendo feito, o governo está trazendo esses projetos para cá. Tem uma previsão de arrecadação, quando for vender todos os bens públicos que querem privatizar, e a gente não tem definição do que vai fazer com esses recursos. Muito obrigado, senhor. Nós agradecemos, tenho a certeza de levar as audiências públicas junto à comunidade
Em 94, eu aqui sugeri com a Zula Rei Cobra para levar as audiências públicas fora da Câmara. Aí que voltamos aqui. Vamos levar no local, sabe? O próximo inscrito é Luiz Estouro. Muito bom dia a todos que deixaram seus trabalhos, suas residências, seus lares, quem mora longe como eu na Zona Sul, lá no entorno do autódromo, deixei minhas atividades para estar aqui defendendo aquele patrimônio, né? Eu da minha casa ali, quando eu subo na laje, eu costumo ver as corridas lá da minha casa, ouço o barulho dos motores, já frequentei muito o autódromo, já trabalhei lá, como intérprete inclusive, e é lamentável que essa administração pública, essa gestão, venha estar vendendo todos os ativos que pertencem a nós, munícipes aqui, né? Ativos como o AMB, como cemitérios, né? Quem diria, vamos privatizar cemitérios, até a morte estão negociando, né? E também o Pacaembu, e agora, por vez, o Autódromo Internacional José Carlos Patti, Interlagos, Zona Sul de São Paulo, né? Conheço todo aquele potencial de Interlagos. Eu quero dizer que ele dá lucro, porque da minha casa eu vejo tantos shows, como Lollapalooza agora, né? Os maiores eventos de música do mundo, eventos de Stock Car, né? De Fórmula 1, e é um ponto turístico, tem muitas vagas para estacionamento, é acessível, temos a estação de nível internacional de trem que é acessível a toda a cidade, que é a linha 9 Esmeralda da CPTM, através da sua estação Autódromo, né? E eu quero dizer que sou veementemente contra essa privatização. E segundo, se for vender, eu acho que não deveria nem estar se discutindo isso agora, porque no plano diretor, aqui votado por essa Casa Legislativa, consta que toda e qualquer privatização, quer seja do AMB, do cemitério, etc., tem que ser só negociada, vamos assim dizer, depois de todos os arcos lá do Tietê, Churubatuba, estiverem todos funcionando, porque aí vai se aumentar o valor venal de todos os imóveis do entorno e vai se auferir um valor, porque se for negociar isso agora, ó, o valor está aqui desse tamanhozinho, senhores. E eu não quero me sentir diminuído de saber que estão vendendo a preço de banana um bem público que vale muito, vale mais como valor de estar ali, aberto para a comunidade, para participar, para ter os seus eventos. Eu quero dizer também que lá no estádio Paulo Machado de Carvalho, no Pacaembu, aqui em São Paulo, nós tínhamos lá uma parte ali que era pouco usada, era um restaurante desativado, aí foi sugerido, e virou lá um museu do futebol, referência mundial, tal, num lugar muito legal, né? Um templo do futebol, que é o Pacaembu aqui da cidade de São Paulo, criou-se o museu do futebol. E seria interessante, porque nós não temos cultura de museus aqui, como na Europa, nos grandes centros desenvolvidos, como no Louvre, lá em Paris, etc. e tal, de ter um museu do automobilismo, para preservar a memória nacional, de pessoas como Ayrton Senna, que deu a sua vida e trouxe muita honraria ao Brasil, aquele sentimento de patriotismo que nos falta hoje. Então eu quero dizer, sugerir aos senhores que são legisladores, que pensem nessa proposta, de não vender o autódromo, mas sim recolocá-lo na pauta turística da cidade de São Paulo. E essa reinserção poderia passar por uma sugestão de um museu de automobilismo, um museu do carro, um museu para trazer isso aí. Eu tenho certeza, se vocês consultarem lá a Fundação Roberto Marinho, a TV Globo, ela não vai se omitir em ceder imagens para que esse museu seja interativo, como é no caso lá do Museu do Futebol no Pacaembu, tá bom, pessoal? Eu sou veementemente contra essa proposta e gostaria que fosse muito mais, com inteligência, utilizado aquele espaço público. Muito obrigado, senhores. Obrigado, senhor Luiz. Com a palavra o vereador Rodrigo Goulart. Bom dia a todos. Queria cumprimentar aqui o presidente do MIPAI, em nome dele cumprimentar todos os vereadores, agradecer a oportunidade. Não sou membro dessa comissão, mas tem diversos assuntos aqui nessa comissão, inclusive esse que é muito interesse do meu mandato. Cumprimentar também a Ana Beatriz, o Leonardo aqui, representante do Executivo. Cumprimentar também em nome do Sérgio Berti, do Zurino, todos os representantes aqui, amantes do esporte motor, do kart, dos automóveis, das motos, enfim, todo o esporte motor. Um pouco aqui, eu acabo até ficando um pouco emocionado para falar desse tema, porque realmente, além da
como o Alfredinho disse aqui, da proximidade com que eu moro, eu tenho uma verdadeira paixão e acompanho desde a minha, praticamente do meu nascimento, toda aquela história que tem no autódromo. Não tenho tanta experiência como muitos aqui têm colocado, mas acompanho bastante aquilo lá. E para ter uma ideia, vocês falaram aqui, muitos falaram, inclusive o vereador Natalini, da questão do parque autódromo. Hoje existe já o parque autódromo, é um parque, através da lei 12.362 de 97, de autoria do então vereador Antônio Goulart, que por acaso é meu pai, hoje deputado federal. Inclusive muitos dos vereadores que estão aqui na mesa voltaram a aprovar esse projeto lá em 97. E até eu vou deixar aqui com os representantes executivos uma cópia desse projeto. Acho que muito desse projeto que hoje já é lei pode basear um pouco os rumos do que a gente pode prever aí tomar junto com o autódromo. Além da história que eu acho que muitos receberam aqui, a revista Em Sintonia, que o Sérgio Berto foi muito feliz nesse artigo que ele colocou, nessa matéria que ele colocou na revista, falando bastante da história. E é uma história que eu acredito que não tenha modo nem meio de se valorar essa história que tem lá. Você não consegue mensurar o valor que tem aquilo ali para uma possível venda ou qualquer outra forma que a gente possa encontrar no autódromo. E até por isso eu quero cortar aqui as palavras até por causa do tempo, mas que eu vou deixar uma proposta aqui. Eu peço que a Ana Beatriz, na verdade é um ofício endereçado ao POIT, mas que a Ana Beatriz possa protocolar aqui nessa audiência pública, que eu peço um estudo de viabilidade da concessão do autódromo em paralelo à privatização, para que se possa realmente, eu não acredito na privatização do autódromo, apesar de estar tramitando aqui, acho muito difícil, inclusive, a questão dos valores que hoje tem se falado nessa privatização. Então eu peço para que seja feito esse estudo aqui, em paralelo com a concessão, e que se torne realmente essa lei de 97, que ela seja atendida, que ela possa basear, nortear esse projeto que a gente está estudando aqui de desestatização do autódromo, que é realmente da cidade de São Paulo. É hoje um troféu aqui que a gente tem na cidade, e que a gente tem que realmente dar o valor que ele merece. Me coloco à disposição, dou meu mandato a todos, vocês sabem bem do esporte motor aí, que o meu mandato está à disposição, também do deputado federal Goulart, que sempre foi um amante daquele espaço, e que nós vamos defender para que ele seja realmente entregue da melhor forma possível para a nossa cidade. Que a gente faça o melhor uso daquele espaço, assim como os demais bens aí que a cidade, que a gente tem discutido aqui na casa. Então, Beatriz, eu peço que você protocole esse pedido para mim, que seja estudado realmente com muito carinho. Se vocês precisarem desse amor aí para estudar isso daqui, eu estou à disposição para estar lá junto com vocês e falar bastante dessa história e do valor que todo esse tempo que o autódromo tem, ele possa ser analisado por vocês. Muito obrigado, Toninho. Mais uma vez, parabenizo todos aqui, que como uma audiência pública, a gente realmente tem que escutar o público, não são nós aqui, estamos nas comissões para avaliar o projeto e também no plenário, mas quem tem que falar aqui hoje são vocês, para que possa avalizar essa nossa posição aqui como representantes da nossa população. Muito obrigado a todos. Obrigado. O próximo inscrito, o Henrique Luiz. Bom dia a todos, bom dia mesa. Eu sou piloto de kart, eu vim falar em nome de todos os pilotos de kart. Primeiro eu queria ratificar todas as posições que foram colocadas aqui pelos envolvidos no DL. E eu gostaria de trazer isso que foi colocado também para o Kartódromo de Interlagos. O Kartódromo de Interlagos é uma pista, a segunda ou terceira pista de kart construída no Brasil, uma pista de 50 anos de idade. Formou pilotos como Emerson Fittipaldi, José Carlos Patti, Ayrton Senna, e hoje é uma data
benfazeja para falar sobre isso, porque hoje é aniversário do Ayrton Senna. Rubens Barrichello, Hélio Castro Neves, Tony Canaan, todos foram formados no Cartódromo de Interlagos. Então, já que nós estamos falando de bem imaterial, de bem material também, nós estamos falando da história do automobilismo brasileiro, nós estamos falando da importância do kartismo para o automobilismo. Talvez vocês não saibam, mas o kartismo é a escola do automobilismo, os pilotos saem todos do kartismo, e Interlagos é o centro do kartismo brasileiro. Talvez pela vocação do autódromo, de ter sido o primeiro autódromo da América do Sul, de ter sido a pista formadora de quase todos os pilotos de automobilismo do país, o cartódromo trouxe também essa vocação, trouxe também esse papel, essa importância. Também, como estudante de arquitetura, coloco minha preocupação com relação ao adensamento. Eu acho que aquele bairro não tem vocação para esse adensamento. São questões que batem de frente com o PDE, com o plano diretor. Muitas questões do plano diretor estão sendo colocadas de lado com esse projeto, com essa proposta de adensamento. E também lembrar a questão do impacto econômico. Nós temos inúmeras oficinas de kart no entorno do cartódromo de Interlagos. Como o Sérgio bem disse, o autódromo gera mais de 10 mil empregos, e tirar o cartódromo pode matar o kartismo naquela região, pode ser um golpe muito duro no kartismo brasileiro, porque a grande maioria das equipes importantes estão em volta de Interlagos. Posso citar aqui o Tchê, que já apareceu, mas os filhos do Tchê, o Maurão. O impacto econômico pode ser muito forte, a gente tira a fonte de renda, né, da região. E eu sei que a cidade tem questões muito importantes relativas ao setor imobiliário, muitos interesses. A gente sabe que os projetos de lei são muito movidos pelo dinheiro, mas vocês estão lidando com pessoas que são apaixonadas pelo que fazem. Vocês estão lidando com o amor de muitos pilotos, de muitos mecânicos, de muitos fãs que passaram a vida ligados a Interlagos. Nós temos exemplos aqui à larga nessa mesa. Que transformaram Interlagos na extensão das suas casas. E eu me coloco também nesse meio, porque eu moro a 3 km do autódromo e amo o que faço. E antes de números, nós estamos falando de amor e de um esporte que é o segundo esporte mais importante no país. Então, tenham essa convicção, tenham esse cuidado. O cartódromo de Interlagos é um bem do país, faz parte da história do automobilismo brasileiro. Vejam, Ayrton Senna, tricampeão mundial de Fórmula 1, é um lugar comum falar dele, mas ele treinava todos os dias em Interlagos. Então, para concluir, peço que tenham carinho com relação ao cartódromo. Não derrubem ele para construir 22 torres. Isso não, sinceramente, isso vai ser péssimo, péssimo, de verdade. Muito obrigado. Presidente, só complemento aqui a minha fala, que fique clara a minha posição quanto ao projeto. Já vim discutindo muito com o Beatriz, lá com o Leonardo, essa questão do que o Eric falou, que a minha posição, eu só começo a discutir o projeto desde que a pista do autódromo e a pista do cartódromo sejam preservadas em 100%. Porque isso é fundamental para o futuro do projeto e para o futuro daquele bem que a gente tem na cidade. Então, desde que sejam preservadas as duas pistas em 100%, sem nenhuma remodelação ou qualquer outra alteração que a gente possa fazer nos traçados. Obrigado, senhor. Informo também que está encerrada a lista de inscrições para falar. Próximo inscrito é Paulo Scaglione. Bom dia a todos, bom dia a mesa. Eu gostaria de me identificar, sou sou também ex-membro do Conselho Mundial de Automobilismo, eleito por 198 países, e trago aqui, acho que já existe uma convicção de todos que estão presentes com referência do malefício que seria a aprovação desse projeto. Então,
inverti um pouco, eu vim trazer um exemplo daquilo que eu vivi no Rio de Janeiro, com o autódromo do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era um autódromo e a Fórmula 1 ocupa, é o único país que tem 45 eventos consecutivos de Fórmula 1. Não tem um ano que o Brasil não teve uma prova de Fórmula 1. É o único no mundo, não existe igual. E no Rio de Janeiro, numa jogada política, lamentavelmente, com o Nussmann à frente, o autódromo, eu consegui brecar o autódromo na justiça, hoje eu sou assessor jurídico da federação, consegui brecar na justiça, e depois eu saí da confederação, eles deram a volta e conseguiram desmanchar o autódromo. Desmancharam o autódromo e construiu um elefante branco ali. Aquele elefante branco, após a Olimpíada, ele seria destinado à construção de torres pelas empresas que construíram os prédios da Olimpíada. Quer dizer, não tem nenhum bom senso. Aliás, ele tinha anotado aqui, o garoto Natalino, ele deixou bem claro, ele desenterrou aqui uma palavra que ninguém conhece mais, que é bom senso, porque bom senso foi substituído por irresponsabilidade. Então não existe mais bom senso, é só irresponsabilidade. E esses atos que estão sendo praticados com referência ao autódromo é um ato de irresponsabilidade. Não se preocupa com o bem público. Por trás disso, todo mundo sabe, ninguém aqui é bobo, não temos nenhum retardado aqui no meio. E todo mundo sabe que por trás disso tem uma jogada imobiliária e nós só vamos descobrir daqui a 10 anos que não vamos mais ter Sérgio Moro aí para atrás e vai acabar ficando por isso mesmo. Então é muito importante que nós, cidadãos paulistanos e os nossos representantes tenham a coragem de que não se tenha condições de se aprovar esse projeto da forma como ele foi feito. Porque não há condições de convivência entre pista de automóvel e prédio. Hoje tem lá uma iluminação do autódromo e tentaram fazer 3 corridas de moto. No dia seguinte, a subprefeita estava no autódromo questionando porque não dá, os moradores do entorno não conseguiram dormir. Então, quer dizer, faço ideia se for fazer, tentar conviver moradores com velocidade. É inconcebível, não existe a mínima possibilidade. Então, o que está sendo apresentado para a Câmara, lamentavelmente, são coisas muito escusas. Eu acho que depende de uma melhor análise para que isso possa andar. Porque nós não somos mais crianças e todos aqui sabem o que está por trás disso. E acho que nós só precisamos de uma coisa, só não precisa ter coragem para parar de uma vez por todas com esse projeto que não tem fundamento. Obrigado, pessoal. Próximo, Ronaldo Marques. Senhor presidente, mesa, amigos aqui presentes, meu nome é Ronaldo Marques e eu represento a Associação Brasileira de Karts Históricos. Nossa missão é preservar a história e as máquinas do passado. Eu quero dizer para vocês que eu também nunca li um projeto tão mal feito. Vou dizer uma coisa, só para dar um exemplo. Cartódromo se escreve com K. Pelo menos isso, por favor, muda na revisão, certo? O Cartódromo Ayrton Senna de Interlagos faz parte do projeto de lei 705. E eu queria dizer para vocês que concordo com o vereador que falou que nós devíamos levar essas audiências públicas para a comunidade, para que vocês sintam, como eu senti quando fui às 3 audiências públicas do Arco de Jurubatuba, o que é a necessidade da população local. Esse plano só pode partir de baixo para cima, e não de cima para baixo,
para atender um interesse mercantil sórdido do investimento imobiliário. Portanto, eu peço que vocês parem com isso, joguem esse projeto no lixo, o prefeitinho marqueteiro já saiu, entendeu? Então, vamos pensar sério. Olha, em respeito ao Reinaldo, nem a SP Urbanismo, na qual nós também fomos nos reunir, acredita nisso. Entendeu? Ele pode me corrigir depois. E, em homenagem, senhor presidente, ao seu partido, eu quero lembrar que existe uma lei motivada pela Becart e de autoria do seu vereador Celso Jatene, segundo o secretário da mesa, Lei 16.719, que cria o Dia Municipal do Cartão Histórico a ser celebrado obrigatoriamente no Cartódromo de Interlagos, todo segundo sábado de agosto. Certo? Então, parem com isso. Vamos parar com essa... É absolutamente ridículo esse projeto. Entendeu? Não serve para nada. Aliás, serve sim. Vai servir para alguns enriquecerem. Tá? Perguntem quem de onde vem o secretário de parcerias. Vem da Cirela. Ele vem da Cirela. E aqueles prédios que querem construir em cima de um patrimônio histórico cultural brasileiro, entendeu? Não se passa de um conchavo com a Cirela para conseguir viabilizar o Parque Augusto. Entendeu? Então, fiquem espertos. Nós estamos espertos. O Brasil mudou e nós vamos junto com ele. Obrigado. Mostrou que nós não somos bobo, não. A gente sabe da jogada. Eu tenho 40 anos de engenharia, conheço todas as empreiteiras. Inclusive a OAS, que fez a maior roubalheira na Operação Lago Estaiada. E eu vou descobrir qual a empreiteira está atrás da Arco de Jurubatuba. O senhor engenheiro se comporta como uma pessoa que tem um nível de escolaridade de cultura. Roubalheira, senhor. Sabe aqui, sabe, o senhor não pode falar essas palavras. Ah, você tem que respeitar a casa, senão vai ser uma sessão. Então no outro. É lógico. Tá certo. Tem que ter respeito aqui. O senhor conhece ela e eu investiguei ela. Você vai dar risada lá fora. Tá certo? Não ouviu? Aqui nós estamos levando com seriedade o que está sendo colocado aqui. Está sendo gravado e não é para jogar fora, não. Tá bom. Tá? Aqui é coisa séria aqui. Perfeito. Estamos ouvindo os senhores com muito respeito, com muita atenção. Porque senão eu não fico Obrigado. Próximo espiritual de Henrique. Meu pensamento já foi adiantado. Eu gostaria, se fosse possível, repassar para o microfone. Sim. Bom, boa tarde, senhores. Boa tarde, senhores da mesa. Meu nome é Maurício Sandro Sala. Eu tenho 60 anos, sendo 40 que eu vice-prefeito de Interlagos do automobilismo. 20 anos no automobilismo nacional e 20 anos no automobilismo exterior. Graças a Interlagos, ao cartódromo, tanto eu como meus conterrâneos saímos de São Paulo, de Interlagos, para defender o nome do Brasil no mundo afora, nas competições automobilísticas, pelo mundo todo. Pergunto a vocês, por que não pode ser explorado o Complexo Interlagos, como é o mundo inteiro, como escola infantil, escola de mecânicos, autoescola, motoescola. Eu me lembro muito bem quando eu convivi no Japão, por 6 anos, o pessoal aprendia a andar de moto dentro do autódromo, o pessoal aprendia a andar de carro dentro do autódromo. Por que não usar aquele complexo tudo para ser explorado na área automobilística, na área esportiva, com pista de Cooper, e explorado fisicamente o complexo todo para o povo e não com exploração imobiliária como está sendo feito. Muito obrigado. Fica aqui o meu... Marcelo Carlorique. Bom dia a todos, meu nome é Marcelo Carlovitch, sou morador da região, nascido
frequento o Parque de Interlagos há muitos anos, desde criança. Disputei muitos campeonatos intercolegiais nas quadras localizadas dentro do Autódromo de Interlagos. Porém, só completando uma informação que foi ratificando, na verdade, a partir de 2005, com a passada da administração do autódromo para a SP Tours, a comunidade ali perdeu muito dessas condições da prática das atividades dentro do autódromo. Tenho a minha empresa na região também, e um dos grandes locais onde eu arrecadava mão de obra para trabalho na minha empresa era dentro da Escola de Mecânica de Interlagos. Trabalhei durante a semana, durante alguns anos da minha vida, dentro do Autódromo de Interlagos, nas atividades que aconteciam de segunda a sexta-feira, toda semana, e sábado e domingo eram das corridas que alugavam o autódromo. Chegamos a ter lá durante o tempo um posto de saúde provisório, mas houve um posto de saúde dentro do Autódromo de Interlagos, porque existe já uma área construída que é utilizada no ambulatório da Fórmula 1. Então toda a estrutura é montada, e a prefeitura, há muitos anos atrás, utilizou isso como um posto de saúde para a região, e foi muito válido também. Tá? Uma informação que acho que para os senhores é muito importante. Hoje, se vocês quiserem pegar uma turma de amigos e querer dar uma volta de bicicleta dentro do Autódromo de Interlagos, vocês precisam pagar quase 20 mil reais no autódromo. Então ele dá lucro, porque as atividades acontecem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, a quase 20 mil reais por dia de locação, fora custo de segurança que a gente precisa pagar, fora custo de energia que a gente precisa pagar. Então, para a comunidade aquilo é um lugar muito importante. Existe uma área enorme que pode ser aproveitada, e hoje ela é muito mal aproveitada por culpa da SP Tours. Bom, agradeço. Obrigado. O próximo inscrito é Sérgio Saraiva. Olha, eu não vou me estender, porque eu considerei as falas de todos aqui bastante engajadas, conclusivas de alguns modos, eu entendo assim, mas há uma questão que eu queria reportar, que vai ser também, eu já sei, melhor desenvolvida por outros participantes. Mas o Pio do Arco de Jurubatuba envolveu o autódromo a seguir de existir o Pio. São 27 pios que estão hoje na cidade transitando em simultâneo. Eu vou pegar das falas todas existentes dois aspectos, como bem mencionou o participante ali, o bom senso que o Gilberto Natalino pede, não é? E a questão tão bem colocada pelo Lefebvre, né, do quanto é importante manter isso. Nesse concernente, só quero dizer uma coisa. Eu tenho hoje uma vivência grande, eu viajei muito na minha vida. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Se no Brasil há um local extremamente considerado como um local do Brasil, é esse autódromo. Presidente, o debate sobre Interlagos está importantíssimo e ainda muitos inscritos. E também está previsto para o debate hoje a questão do Parque do Chico. O vereador Santarino agora me informa que o presidente que o número de inscritos sobre o Parque Interlagos, sobre Interlagos, é ainda significativo e talvez seja melhor decidir, o presidente está propondo que a parte da audiência pública sobre o Parque do Chico se inicie em reunião às 13 horas. 13 horas de Parque do Chico. Nós temos aqui alguns inscritos ainda, que vamos ouvi-los ainda com muita atenção. Então, no vereador Eduardo Suplicy já deu o recado, vamos dar sequência nisso daí. Que eles vão ser ouvidos no Parque do Chico. Mas para que isso ocorra, é necessário pedir a reinversão de Não, nós vamos no momento certo, nós vamos dar continuidade nessa
É só decidir isso para que todos fiquem sabendo. Já está decidido. Senhor presidente, só para a gente acertar os trabalhos, porque há uma hora nós temos a reunião ordinária da Comissão de Política Urbana. Essa daqui é uma audiência pública. Então, se Vossa Excelência vai acatar o pedido do senador Suplicy, o senhor vai precisar abrir, suspender a nossa ordinária. É só para a gente... Vereador, não, porque vai elucidar Vossa Excelência. O vereador Suplicy quis aqui, pelos amigos aqui que estão aqui, interessado na criação do Parque do Bexiga, ficasse realmente informado que após essa audiência pública vai haver outra audiência que eles vão ter oportunidade de se manifestar. É isso que é a informação do nobre vereador Eduardo Suplicy. Então, fica mantida a nossa reunião ordinária, porque eu não vejo problema, vereador, que possa fazer ou suspender, iniciar a nossa reunião ordinária, suspende, a gente volta na audiência. Ainda são meio-dia, 12 horas e 11 minutos. Senhor presidente, seria melhor um minutinho aqui para a gente entender. Deixa aí, melhor. Mas a pauta está ordenada, vocês aqui talvez não estão acompanhando o raciocínio da pauta. Os caras querem abafar o fogo, não sei não como é que é. Hein? Tem campeão, você sentiu aí? Ô campeão, você sentiu aí? Os caras querem abafar o fogo. O próximo projeto, que está sendo dito aqui, após a discussão aqui do Interlagos, seria do Bexiga. Não, mas aí nós temos que realmente pedir inversão na pauta. E no momento certo vamos pedir. Só um minutinho, a assessoria está pedindo até para dar orientação. Só primeiro bolacha, concordo. Só para ter orientação da assessoria aqui. Palhaçada. O quartel de Abrantes, mesmo. Politicagem, não vira audiência pública? Viu? Quartel de Abrantes mesmo. E daí já E o teleférico? Tá bom, você vai conhecer aí? Vai conhecer a Vereador. Daqui todo mundo falava, daqui não tem nada. É na hora. E a outra do fato É aberta a sessão. Tem um inscrito aqui, não sei se já ele falou, só está Zolino. tem que entrar no bagulho. Os caras desconstruem para a gente ir embora. E não dá resposta. Você está achando que é só a ordem do trabalho? Tem. Cadê o Francisco? Passa a voto, Francisco. Bom dia a todos. Eu vou ser o mais breve possível.
Só historicamente eu passei por 3 gerações de pilotos. Chico Landi, Celso Lara Barberes, Cristiano Heinz, primeira geração, depois a minha, depois os irmãos Fittipaldi, Carlos Patti, Luiz Pereira Bueno, diretamente, e depois a terceira geração foi o Guaraná Menezes, Nelson Buquet e toda uma turma muito brava. Interlagos sempre foi uma escola de pilotagem. Nasceram fantásticos pilotos e estão querendo nos asfixiar. Vai se repetir Rio de Janeiro. Isso para mim é claro, porque vai se construir lá um prédio. Aí o vizinho vai reclamar do barulho que nós fazemos desde 1940. E aí vamos tirar para fora. E Interlagos sempre deu emprego. De mecânico, engenheiro, chefes de equipe. E nós temos que prestar muita atenção, porque o nosso riso não é monetário, é histórico. Nasceram 2 campeões mundiais em Interlagos. E para mim é muito triste estar acontecendo. Obrigado. Obrigado, Sr. Francisco, pelas suas palavras emocionantes. Tenho certeza que é do fundo do coração. A todos aqui que têm ocupado aqui, colocado as suas opiniões, realmente é muito forte. Próximo inscrito, Sr. Rui Amaral. Público aqui presente, depoimento do meu amigo Chico, depoimentos aqui presentes. Interlagos hoje leva o nome de José Carlos Paz, que morreu com o Chico, companheiro do Chico. O PL em questão é uma ponta de lança do prefeito, da atual administração, para fazer nós fazermos sei lá o quê, vendermos a área toda, desapropriarmos. O Sérgio e o Orlando falaram muito bem, a área é rentável, tinha escolas, posto de saúde, quadras, e foi tudo destruído por uma administração errônea da SP Tour. O autódromo é uno e indivisível. O autódromo do José Carlos Paz. Essa área vai participar do autódromo ainda? Está tentando uma ponta de lança tomar, ela não vai ser tomada. Eu peço aos senhores que votem contra esse projeto e nós vamos tomar as nossas devidas providências também. Muito obrigado a todos. Obrigado. Senhora Lucila Lacreta. Muito bom dia a todos, bom dia à mesa, bom dia aos presentes. Eu sou arquiteta urbanista, sou diretora do Movimento Defenda São Paulo, uma entidade que tem mais de 20 anos tentando melhorar a situação de São Paulo. O Autódromo de Interlagos está dentro de um plano de intervenção urbanística que foi criado pelo Plano Diretor de 2014. E esse plano, da forma como está sendo usado, na realidade, tem várias possibilidades de fazer um plano como esse. Através de uma operação urbana, como é o caso da Operação Urbana Faria Lima, de concessão urbanística, que é uma figura meio complicada, uma área de intervenção urbana e uma área de estruturação local.
Nesse plano de Jurubatuba, ele tem várias áreas de intervenção urbana. E, na realidade, são, como já foi dito aqui pelo Sérgio, são quase ou mais de 30 projetos desse tipo, com perímetros pequenos ou grandes, em desenvolvimento na cidade de São Paulo, além das operações urbanas. E por que tanto projeto de intervenção urbana? Porque ele é mais fácil, ele é diferente da operação urbana, que exige um projeto urbanístico, uma equação financeira, vendas de CEPACs, que são os certificados de potencial construtivo adicional, negociado na Bolsa de Valores. Para quê? Para arrecadar o dinheiro antes, para fazer aquelas obras que a verticalização vai exigir. Nesse PIO, ou em todos os PIOs que estão em andamento, não exige estudo de impacto ambiental, não é obrigatório. Então, faz-se ou não se faz. No caso do Jurubatuba, ele é particularmente pernicioso, porque ele está em área, conjugado à área de mananciais, e havendo adensamento e verticalização naquela área, por volta de 20 mil pessoas adicionais que se pretenderia instalar ali, o fato da urbanização ele vai prejudicar intensamente as áreas dos mananciais, levando até a perda dessa área tão importante para todos nós. E o curioso é que não se faz plano para dotar de melhorias urbanas, de parques, áreas verdes, que a cidade tanto precisa. É sempre verticalização, verticalização e verticalização. Inclusive, se nós olharmos aqui os senhores que estão bem enfronhados nessa questão do autódromo dentro do bairro, se nós olharmos quais são as áreas com proposta de verticalização e formos conferir no registro de imóveis a quem pertence, a gente vai saber exatamente para quem esse plano está sendo feito. E levando em consideração que são tantos planos em volta na cidade inteira que não há prioridade urbanística para nenhum deles. Para atender o interesse do freguês, como já foi dito aqui. Por quê? Porque tanta verticalização, tanta possibilidade, já estou concluindo, de verticalização está sendo permitida, que o mercado não consegue absorver. Então, vai acontecer o quê? Somente aqueles interessados é que vão construir em determinadas áreas para atender o seu interesse. E a cidade, o urbanismo da cidade, o crescimento, a questão da capacidade de suporte que o professor Cândido vai fazer do viário, de área verde e tudo mais, vai para o brejo. Então, o que está se fazendo na cidade de São Paulo é um verdadeiro crime ambiental, urbanístico e social, porque está se desestruturando os bairros todos, desestruturando algumas diretrizes do plano diretor e fazendo uma bagunça total para atender não o interesse público, o interesse exclusivamente privado. Muito obrigada. A primeira coisa que o Dória fez foi dar desconto na compra do CEPAC. Ele deu doação para a o próximo inscrito é o Otávio Muniz. Presidente, bom dia. Aliás, boa tarde. Eu represento aqui o vereador Mário Covas Neto, sou do gabinete dele. O nosso gabinete tem uma particularidade em relação aos demais, porque ele é comandado por um ex-piloto de automobilismo, que é o vereador Mário Covas Neto, e na parte de Interlagos, eu procuro ajudá-lo com a experiência de muito tempo ao lado das pistas, em função da minha profissão principal. Eu quero dizer que para a gente poder falar de futuro, nós temos que voltar ao passado. No dia 5 de outubro, um dia após a eleição, o vereador Mário Covas Neto foi convocado para fazer parte de um governo de transição que se hospedou primeiro numa casa no final da Avenida Europa e depois num prédio na Caixa Econômica Federal da Praça da Sé. Alguns assuntos iam ser tratados, entre eles Interlagos. Em função dessa familiaridade com o assunto, eu fui deslocado para essa transição, que foi comandada pelo atual presidente do Compresp, o professor Cilo Laureza,
a sua advogada, que hoje é sua chefe de gabinete, a doutora Ana Maria, o doutor Luiz Fernando do Amaral, que hoje faz parte do gabinete do Fernando Holliday, e o atual prefeito regional de Pinheiros, o Paulo Matias. Foram uma dezena de reuniões, trazendo muitos convidados para falar sobre a única coisa que era possível a respeito de Interlagos, em função das suas particularidades, que era uma parceria público-privada e nada mais do que isso. Provocado por esse governo de transição, o vereador Mário Covas chamou aqui, muito antes desse assunto vir à tona, reuniões e audiências públicas para discutir o assunto. Estão aqui na sala algumas das pessoas que são testemunhas que isso aconteceu em outubro e novembro do ano passado, muito antes do projeto ter dado entrada. Muitas pessoas foram ouvidas, algumas coisas nunca foram levadas em consideração. Como é que vamos vender alguma coisa para alguém que não tem ligação de esgoto? Para quem não é afeto a Interlagos aqui, Interlagos não tem ligação de esgoto. Quando é Fórmula 1, o esgoto é despejado e tem que ser recolhido a toda hora, porque senão transborda lá embaixo e aí o cheiro chegará ao mundo inteiro. Interlagos tem 4 ligações de energia elétrica que sofrem furto diariamente. Como é que nós vamos apresentar isso à iniciativa privada ou a um estrangeiro que queira comprar Interlagos? Interlagos tem o mesmo número de ligações de água, que também tem furto permanente. A outra pergunta é: onde estão nessa audiência pública, com todo respeito às duas figuras, o presidente da SP Tours e o administrador do autódromo? O que aconteceu aqui é que não houve palavra, o que não houve aqui foi compromisso. Nós fizemos durante 5 meses uma lição de casa, e aqui, para dar um exemplo, sem desrespeito nenhum aos profissionais da educação física, nós fizemos provas de educação física durante 5 meses e depois as provas foram corrigidas por um professor de filosofia. Aqui na sala tem gente como, para usar o mesmo nome, Maurício Sala, campeão mundial, que pouca gente conhece, que se manifestou aqui. Aqui está o Chico Lameirão, que é a base do nosso automobilismo e que podia estar aqui ladeado pelo Pirte Clemente. Aqui está o ex-presidente da CBA, o Paulo Scarione. Então, portanto, não estamos tratando aqui com pessoas que desconhecem o assunto. Outra coisa, o tombamento que hoje está nas mãos do seu Ciro Lourenço e que foi patrocinado pelo hoje deputado Floriano Pêssaro, cujo o seu assessor principal está sentado aqui ao lado do Mário Covas Neto. Esse compromisso até hoje não foi levado a cabo. O que é que deu? Aquilo vai fazer andar no Compresp ou não? Então, eu vou dizer aos senhores, com muito tempo de casa, todos que estão aqui, menos, obviamente, os da casa, isto é mais uma falácia. Só a mobilização dos senhores, como aconteceu com o recém-projeto 621-2016, cuja Câmara está cercada por munícipes e professores com razão. Há 5 dias completarei. Só essa mobilização vai parar com essa história. Palavra que a língua portuguesa aboliu, mas que quer dizer uma ficção. Eu já vi isso acontecer em Jacarepaguá, como disse o Scarione, e se vocês não se mobilizarem da maneira que os professores se mobilizaram, o projeto vai passar e Interlagos vai ser vendido e não vai ter mais automobilismo em São Paulo. Muito obrigado. Muito bem. Obrigado, o próximo inscrito, o senhor Brasil Laerte. Eu sou presidente da Confederação Geral do Trabalho dos Desportistas do Brasil, constituída recentemente, e também presidente do Sindicato Interestadual do Cine Futebol, que é dos técnicos, preparadores físicos e treinadores de futebol, das instituições de formação e prática de futebol e de desporto. Nós estamos vivendo num país que a cada amanhecer, vamos dizer, um cidadão, vamos dizer, a nação brasileira perde um direito. Né? São Paulo, vamos dizer, tem um PIB de 576 bilhões de reais, mas é uma metrópole cosmopolita injusta. Hoje nós temos mais de 4 milhões, vamos dizer, de cidadãos morando aqui em favelas, cortiços, em conjunto, vamos dizer, irregulares. Né? E pelo, vamos dizer, a corrupção que foi implantada aí pelo governo do Estado, né? E o governo federal, e o governo que passaram aqui na cidade de São Paulo, eles expulsaram, vamos dizer, 40%
das empresas e das indústrias aqui da cidade de São Paulo. Né? São Paulo hoje tem 2.355.000 pessoas, vamos dizer, desempregadas aqui, vamos dizer, na cidade de São Paulo. Isso é um verdadeiro, vamos dizer, absurdo, né, para uma cidade tão rica. Né? E a demolição, vamos dizer, de Interlagos, né, privatizando e dando, vamos dizer, a construção de 25 torres, né, que seria uma verdadeira aberração, vamos dizer, jogar mais 15 mil, vamos dizer, profissionais aí na rua, mais 15 mil empregos na cidade de São Paulo, que vai ser desempregado. De um ano para cá, São Paulo, vamos dizer, perde 25 mil empregos, vamos dizer, por ano, aqui na cidade de São Paulo. Não há projeto para recuperar o parque industrial, o parque comercial e o emprego aqui na cidade de São Paulo. Qual é a nossa tese ali? Não a construção, vamos dizer, dessas torres, né, que são as verdadeiras bolhas de concreto que vai explodir no ano 2030, e assim criando um parque, vamos dizer, e criando um ginásio ali, vamos dizer, no autódromo ali, para prática, vamos dizer, de torneios internacionais de basquetebol, voleibol, futsal e atletismo, criando assim uma pista, vamos dizer, coberta ali, e a construção, vamos dizer, de empresas da gastronomia e hoteleira em torno ali, vamos dizer, Interlagos. Aí sim, não privatização e não, vamos dizer, demolição de Interlagos. É o que eu tinha para dizer, e obrigado aí pela palavra. Vamos informar os interessados no Parque de Bexiga que a audiência pública ficará para o dia 28, quarta-feira, às 11 horas, local que vão ser comunicados. Então, os senhores já resolveu a Sala Tiradentes. Pessoal do oitavo andar, às 11 horas, audiência sobre o Parque do Bexiga. Todo mundo de acordo? Aprovado. Gostaria de ouvir agora o ilustre amigo, aqui o Cândido de Malta, que é nosso... Eu sou Cândido Malta, secretário de Planejamento da Prefeitura de São Paulo, sou professor da Universidade de São Paulo, professor emérito, e tenho uma preocupação muito grande dos mananciais. E o que está em questão, no fundo, é a própria preservação dos mananciais. Porque essa promoção na entrada, na boca dos mananciais, uma grande verticalização, vai fazer com que haja um grande impulso para que mais negócios imobiliários ali se façam e, especialmente, um final que, no meu entender, é a radical para acabar os mananciais, que é o novo aeroporto que se prevê bem longe, bem no fim dos mananciais, de modo que realmente os mananciais passam a não ter como serem preservados, porque a poluição difusa, e é uma poluição que não é retirada pelos esgotos, isso é muito importante que seja dito, essa poluição difusa é que fará com que os mananciais se intoxiquem, quer dizer, a água fique intoxicada de um modo definitivo. E aí é a perda definitiva dos mananciais. Portanto, nós não podemos entender que essa especulação imobiliária que se promove agora, está dissociada de uma grande estratégia de perda dos mananciais. Na verdade, eu imagino, pelas informações que se tem na imprensa, que os interesses são os mesmos, são exatamente os mesmos. De modo que nós não podemos aceitar que essa especulação se faça, mesmo porque os dados mostrados aqui são de que não há necessidade para viabilizar uma possível administração privada que poderia ocorrer, porque os lucros já existem. Não há por que querer acrescentar esse lucro através da especulação imobiliária. Não há nenhum motivo. E mais ainda, a questão dos mananciais, que tem uma residência, esse conceito de residência é muito importante, né, para os ambientalistas. Esse conceito de residência diz o quê? O manancial, a represa, ela tem uma capacidade de absorção da poluição difusa. Essa absorção vai chegar no limite. E isso é preciso ser medido através
da lei específica, tanto da Billings como da Piranga, que ainda não está sendo feito. Essa medição tem que ser introduzida, porque ela que vai permitir a previsão da perda. E essa previsão está diretamente relacionada com a ocupação urbana, que será, então, ampliada, acelerada através desse empreendimento. Então, eu quero aqui, numa frase, dizer o que penso. Né? Autódromo, Interlagos, para sempre. Interprédio, nunca. Interprédio, nunca. Muito obrigado, João Cândido Malta. Para encerrarmos o projeto 705 com o vereador Eduardo Suplicy. Bem, eu queria cumprimentar a todos que nós ouvimos aqui, mais de 20 representantes, tanto do Interlagos Ouro quanto das diversas pessoas que moram lá na Zona Sul, frequentam Interlagos, conhecem muito bem, e assim como a representante da Prefeitura de São Paulo e do nosso querido arquiteto Cândido Malta Campos, que eu conheço desde a adolescência na Canindé e aprendi a respeitá-lo. Tantas vezes trocamos ideias sobre o que deveria ser feito para melhorar a nossa cidade, que tanto amamos e que queremos que se torne cada vez melhor. No artigo que eu recomendo a todos que leiam, a revista Em Sintonia, há um artigo do Sérgio Berti, que aqui expôs com brilhantismo, mas ele recorda o que aconteceu em 1949, quando houve uma tentativa de um movimento especulativo de destruir o que continua a ser e queremos salvar Interlagos. E ele até menciona a Câmara Municipal de São Paulo, através de seus vereadores, salvam o autódromo de Interlagos da especulação imobiliária. E eles carecem. Isso é a pura verdade. Os vereadores de São Paulo, reconhecendo a importância do autódromo para a nossa cidade, se sensibilizaram e criaram uma lei evitando que seja construído em seu local um loteamento para expansão imobiliária. Essa notícia é verdadeira, só que de 1949 a Câmara dos Vereadores precisava novamente pedir que querido presidente Sofia Paiva, senhora Ana Beatriz Monteiro e o senhor Leonardo Amaral de Castro, que aqui representam a prefeitura, olha, eu acho que é legítimo que o prefeito João Dória tenha vencido a eleição, e só que ele colocou uma série de metas que eu saiba, não consigo enxergá-las como tendo já concluído, e diz que resolveu sair até o dia 7 de abril próximo. E ontem eu ouvi ele falar que isso é como que quando um casal se separa. Mas o que eu estou entendendo, que ele então está se divorciando da cidade de São Paulo, que ele tinha se comprometido a ficar 4 anos administrando, e com intenções de fazer, seja no governo de São Paulo, seja depois lá na presidência, se é que eu acredito que dessa forma ele não vai alcançar, mas com esse divórcio que se nota aqui, são palavras de bom senso dos moradores, daqueles que conhecem, não apenas
a vontade de se ter um parque em Interlagos que seja tão bom quanto o Parque Ibirapuera e o Parque do Carmo e outros, mas que possa a Zona Sul, o vereador Alfredinho, ter lugar onde todos nós possamos lá passear e demonstraram aqui que Interlagos é superavitário, pode ser até mais bem feito. Esse festival Lollapalooza lá, vereador Eduardo Suplicy, enorme receita para Interlagos. Então, eu quero muito agradecer, eu fiquei ainda mais persuadido de que preciso votar contra e salvar Interlagos mais uma vez. Membro dessa comissão, vereador Fábio Lima, por favor. Senhor presidente, só também aqui, eu não ia me manifestar, mas achei importante me posicionar. Eu tenho conversado muito com o vereador Rodrigo Goulart e também compactuo com ele nesse pedido que ele fez do estudo para SP Urbanismo, da alteração de uma alienação para uma concessão. E a segunda coisa, que também compartilho até os amantes aí do esporte motor, a questão da permanência dos dois equipamentos, do cartódromo e do autódromo, sem nenhum tipo de alteração em traçado, enfim. Eu achei muito pertinente. Eu queria só dizer ao senador Suplicy que quando Vossa Excelência faz menção ao prefeito, ao divórcio... Foi ele que falou, hein? Não, por isso eu estou até... Ele que mencionou que seria como uma briga de um casal. Sim. Então ele vai embora. O importante é que em todos os projetos e todas as propostas que foram enviadas aqui à casa, alguns grupos, logicamente, de forma democrática, têm que se manifestar. Esse é o papel da sociedade. E cada um de nós aqui temos um papel muito importante de representar o público que te trouxe aqui. Então, ou seja, aqui não é uma questão de política, é uma questão de Estado, de cidade, de interesses de grupos. E aqui eu acho muito legítimo, e por isso também compartilho em alguns determinados momentos, até contra o próprio governo, que eu sou governo, eu sou do PSDB. Mas aqui é um jogo que é importante que todos os atores possam ter, em primeiro lugar, respeito com os outros e não jogar para a torcida. Porque é fácil jogar para a torcida. Se o prefeito tomou uma decisão e o partido assim o fez, é uma decisão dele, ele corre o risco da decisão que ele tomou. Então cada um de nós tem um papel muito importante. Vossa Excelência, que me respeita, o senhor também foi eleito como vereador. E Vossa Excelência vai ter um desafio como senador novamente. O senhor também... Quem votou no senhor também não achava que o senhor deveria ficar os 4 anos? Ao contrário, estão dizendo que eu preciso voltar para o Senado. Então. E ao contrário também tem gente que pede para o prefeito ser governador. Algumas coisas aqui. Então, a questão é esta. Eu acho que é importante aqui a gente ter esse respeito, entender que a cidade precisa, como foi dito aqui, na questão do bom senso, na questão de a gente voltar a ter credibilidade, na questão política, dos políticos. Eu acho que é muito importante que a gente venha um debate construtivo, aquilo que a gente ouve aqui. Os engenheiros, arquitetos, urbanistas, os amantes do esporte, e cada um de nós e decidir o que é bom para a cidade. Não o que é bom somente, exclusivamente para o prefeito, mas para a cidade. E muitas vezes a gente tem que tomar algumas decisões corajosas, de enfrentar alguns assuntos e debater. Então, acho que esse é o nosso papel. Então, eu queria só fazer essa contribuição muito rápida, mas eu acho pertinente para que a gente possa seguir no debate construtivo das nossas ações. Obrigado. Muito obrigado, vereador Fábio Lima. Quero registrar a presença também do vereador Ricardo Nunes, também da Zona Sul. Quero passar a palavra à Ana Beatriz Monteiro e posteriormente ao Leonardo Mara de Castro. Sou integrante da parceria e da Superintendência do São Paulo Parece. Bom, como eu falei no início, a gente aqui está cumprindo mais uma etapa do processo democrático, né, onde o Poder Executivo submete
remete uma autorização, uma solicitação de autorização legislativa para a desestatização do Complexo Interlagos. Eu só tenho a agradecer a contribuição de todos aqui, anotei até em todo, aqui todos os pontos. Nós temos 25 pessoas que falaram e tem alguns pontos aqui que eu gostaria somente de esclarecer. Uma delas é que tem com relação à aplicação dos recursos, não somente no processo de desestatização do Interlagos, mas por todos os outros. A Lei 16.651 de 2017 criou o Fundo Municipal de Desenvolvimento Social, onde todos os recursos gerados pelas iniciativas de desestatização serão aplicados nos setores que são considerados como prioritários pela Prefeitura. São saúde, educação, habitação de interesse social, segurança, mobilidade urbana e assistência social. Então, aqui de nossa parte, não existe nada direcionado para ninguém. Nós procuramos fazer tudo com a maior transparência possível. Não nos omitimos em participar das audiências, então estamos abertos ao diálogo e é muito importante a gente construir um diálogo. Acho que a fala do vereador Natalini foi muito importante para eles, olha, vamos manter o bom senso, foco e buscar soluções construindo parcerias entre o setor público, o setor privado, a comunidade, que é sempre diretamente impactada. Queria reforçar também que nós estamos muito cientes da nossa responsabilidade com todas essas iniciativas. Vou passar a palavra aqui para o Léo, que assim, a gente mesmo quando estava vindo para cá, vimos conversando sobre isso. Ele esteve pessoalmente visitando, inclusive, residências de moradores, que na última audiência pública que nós tivemos lá em Santo Amaro, sobre o projeto de intervenção urbana do Arco do Jurubatuba. Depois disso, ele tem ido visitar as pessoas. Então, assim, nós temos ciência, temos muita vontade de fazer aquilo que seja melhor para a população e, de novo, estamos à disposição para quaisquer outras perguntas e comentários que os senhores tiverem posteriormente. Bom dia a todos, eu vou ser breve na minha exposição. A minha participação nessa audiência ela se deve ao fato de que o Autódromo de Interlagos ele se insere dentro de um projeto de intervenção urbana que está sendo desenvolvido pela Prefeitura de São Paulo. Esse projeto ele tem uma área de 20 milhões de metros quadrados aproximadamente, então significa que o autódromo ele corresponde a menos de 5% do desafio territorial que nós temos que vencer na elaboração do projeto de intervenção urbana. Este projeto ele se converterá também em matéria legislativa, então ele deve ser apresentado em breve à Câmara Municipal para que os vereadores, juntamente com a sociedade civil, o discutam. Nós já trabalhamos no processo participativo na fase do Executivo, ainda continuamos fazendo reuniões, como bem mencionou o senhor Ronaldo, nós também recebemos o pessoal do CART para conversar, para entender um pouco melhor a demanda, e aí eu faço o esclarecimento que, em relação ao entendimento e à compreensão da São Paulo Urbanismo, no sentido de que os números que foram aventados até então, em termos da avaliação econômica do autódromo, eles não se traduziram no nosso projeto em realidade, considerando que se trata de uma área muito próxima dos mananciais. Então, toda proposta de intervenção nesse território ela tem que ser absolutamente conservadora. De modo que, neste momento, nós ainda estamos numa fase de fechamento do projeto de intervenção urbana, nós trabalhamos um índice de aproveitamento de 0,5, que é metade do menor coeficiente de aproveitamento que existe na cidade de São Paulo. Então, trabalhamos uma perspectiva muito conservadora. E as matérias que vêm ao jornal, muitas vezes elas trazem informações que mais desinformam do que informam. Então, é importante que no momento de fazer essa discussão do projeto de intervenção urbana, nós tenhamos também a manutenção desta mobilização para que a gente consiga, mais no detalhe, enxergar os desafios que tem pela frente. Esse projeto, eu já adianto, ele tem dois temas centrais. O primeiro tema central é o tema da habitação. A questão da moradia na região sul da cidade de São Paulo, ela é gravíssima. Ela tem, para se ter uma ideia, só na área de intervenção urbana proposta da Vila Andrade são 17 favelas, são 17 comunidades presentes. Então, este projeto ele tem que alcançar essas pessoas, ele tem que viabilizar a melhoria das condições de moradia dessa população que está muito vulnerável naquele território. Outro tema central, que também preside a elaboração desse projeto,
é o tema ambiental. A linha dos mananciais é uma linha mesmo, existe um mapeamento de todos os... Só uma dúvida aí, você está falando do autódromo ou da operação urbana? Eu estou explicando... Vila Andrade, se for o caso aí, só entra com a operação urbana. Sim, eu estou explicando, vereador, porque o artigo... Tem um artigo aqui, o artigo... Parágrafo 5º do artigo 1º, ele menciona a necessidade de elaboração de um projeto de intervenção urbana para viabilizar a alienação do autódromo de Interlagos. O autódromo vai estar casado com a operação urbana de Urubatuba, é isso? Por força do que previu o plano diretor, o perímetro do Arco de Urubatuba abraça o autódromo de Interlagos, de modo que eles são tratados no mesmo projeto. Mas, enfim, até para não sair muito do tema da audiência, eu volto a informar, esse projeto ele será discutido mais a miúde aqui na Câmara Municipal a partir do próximo mês e a nossa avaliação é que esta mobilização ela deve permanecer no sentido de garantir que a destinação urbanística e o processo participativo é o que vai informar a decisão, o processo decisório do poder político, do poder público, inclusive da Câmara Municipal, em relação ao atendimento das demandas que estão postas. Então, dessa maneira, eu agradeço mais uma vez a oportunidade e me coloco também à disposição para continuarmos os debates, não só da questão do autódromo, mas também um pouco mais à frente sobre o projeto de intervenção urbana do Arco do Urubatuba. O que vai ser discutido no próximo mês, nós poderemos participar dessas discussões? Sim, vai ter outra audiência pública. Quantas são possíveis? São outros projetos, não encerra aqui a audiência. Não foi colocado que quer fazer uma audiência lá? Vai ser feito. Pela ordem, senhor presidente, bem rápido. Pela ordem, vereador presidente. Então, como nós não vamos ter reunião ordinária hoje, só vamos ter reunião semana que vem, e eu queria apresentar um recurso, um requerimento para uma audiência pública na região, será prejudicado porque hoje não podemos aprovar, mas o senhor, enquanto presidente, já pode, inclusive, anunciar a audiência pública lá na região, inclusive com data. Só vamos ver, equacionar a data aí e vamos fazer. Agradecemos aqui a presença de todos. Senhor presidente, pela ordem. Vou encerrar o 705. Senão, declaro a realizar a audiência pública do projeto 705 de 2017, que é denominado Complexo Interlagos de âmbito do Plano Municipal de Desatização. Esperemos a sessão. Só uma pergunta, por favor, nobre presidente, por favor. Aqui o vice aqui. Pois não. Como é que vão se dar os encaminhamentos aqui do que foi acolhido dentro dessa audiência pública aqui? Toda a fala que houve está gravada e assim que procurar assessoria aqui, ou a parte técnica, nós vamos encaminhar. Isso daqui vai ter um encaminhamento àqueles que se interessarem. Pois não. Eu gostaria de saber o seguinte, como é que se faz um monte de operação urbana, ou a senhora citou aí, na cidade de São Paulo, e a primeira coisa que o prefeito faz foi dar desconto na compra dos CEPACs para as construtoras. Cui bono? A quem beneficia o crime? Isso é um assunto de 2.000 anos atrás, de Roma. Então é o problema, eu quero saber o seguinte, como é que se dá desconto em CEPAC antes de fazer Sr. Luiz, olha, ou seja, vai dar Sr. Luiz, me perdoa, mas já encerramos. Vai dar um rombo o PL 705 suficiente para fazer 10 hospitais e 40 céus. E nas moradias populares. As moradias populares saem do Fundurb. Eu não me tocou, não. Ah, tá merda. Vamos.